Queridas, queridos e queridos, a Fórum está concorrendo ao melhor canal de política no Premibest. É simples nos apoiar. Digite www.premibest.com, vai na busca, digite Revista Fórum e vote. Ou então pegue o link aqui na descrição ou nos comentários. Muito obrigado. Queria primeiro começar falando sobre essa cooperação entre PT e SPD, que você vem falado tanto, né? Houve algumas publicações suas nas redes após essas primeiras agendas, inclusive. Esse acordo de cooperação foi formalizado em 2023, né? De lá para cá, em termos práticos, o que esse acordo já produziu até agora e quais são as expectativas, as principais pautas discutidas até o momento? Primeiro, é importante que se diga que a relação do PT-SPD é uma relação histórica, que inclusive precede a própria fundação do PT. Se nós formos retomar toda a relação que o presidente Lula tinha com o SPD, quando ele era um líder sindical já de visibilidade nacional, mas ali se estabelece a relação, ela passa pelo processo de formação do PT, passa pelo processo de formação da CUT, né, e se tornou uma aliança histórica. O que foi feito recentemente foi formalizar um convênio, um acordo, para que nós pudéssemos intensificar essa relação por meio de grupos de estudo que pressupõem a formulação conjunta em relação à transição energética, que é um tema muito importante para o mundo e onde a Alemanha é protagonista nesse diálogo, e também agora nós estamos formalizando um grupo de estudo em relação à democracia, um tema tão importante para essa quadra do século XXI, quando nós estamos vendo a ascensão da ultradireita no mundo, quando nós estamos vendo a retomada da ideologia fascista, inclusive contagiando boa parte dessa ultradireita na Europa. E, claro, no Brasil, nós tivemos, em janeiro de 23, uma tentativa de golpe. Então, o tema da democracia ele é um tema atual, ele é um tema central para que possamos formular, né, que modelo de sociedade nós queremos construir nesse século XXI. E eu penso que esse tema ele é atual para o Brasil, ele é central para o Brasil, como ele é um imenso desafio para toda a comunidade europeia, para todos os países com vocação democrática. Então, é claro que é um momento importante de formulação política e o SPD se torna um parceiro estratégico nessa construção para o Partido dos Trabalhadores. Sim. Edinho, inclusive, minha próxima pergunta era nesse sentido, né? Você falou dessa questão da defesa da democracia e tudo mais. E o avanço da extrema-direita é uma realidade aqui na Alemanha, todos sabem, né? O AfD ficou em segundo lugar nas últimas eleições gerais, numa eleição que veio, inclusive, depois da dissolução do último parlamento, né? Do governo que era do SPD, né? Foi um governo que foi antecipado, né, se convocou as eleições, o AfD ficou em segundo lugar. E no Brasil, apesar da extrema-direita, representada pelo bolsonarismo, ter sido derrotada nas urnas em 22, ela segue muito forte no Congresso, segue muito forte nos estados, e as ameaças à democracia ainda estão à tona, né? Que paralelos o senhor enxerga entre esses dois fenômenos, a ascensão da extrema-direita no Brasil e na Alemanha, dados os devidos contextos, né? E quais respostas partidos como o PT, que é o maior partido de esquerda da América Latina, o SPD, que é um dos partidos mais antigos da social-democracia, que respostas essas organizações precisam dar para esse avanço? Nós temos debatido muito no PT, né, essa crise da democracia liberal que nós estamos vivenciando, e por conta dessa crise da democracia liberal, uma ascensão da ultradireita, uma ascensão de uma ultradireita que retoma os parâmetros ideológicos do fascismo. Nós achávamos que o fascismo havia sido derrotado pós-Segunda Guerra Mundial, mas do ponto de vista histórico,
nós estamos vivenciando uma crise profunda do capitalismo, uma crise longa do capitalismo, que se iniciou em 2008. O mundo não voltou a crescer de forma sustentável. Nós tivemos um empobrecimento de setores importantes da sociedade, e nós no Brasil caracterizamos como empobrecimento da classe média. Na verdade, é um empobrecimento dos setores médios da sociedade. Esse é um fenômeno internacional. Essa falta de melhora, essa falta de expectativa, onde setores da sociedade não conseguem mais realizar os seus padrões de consumo, não conseguem mais realizar as suas expectativas de futuro, você tem, por conta, repito, dessa crise longa do capitalismo, uma descrença crescente, um sentimento antissistema crescente. Esse sentimento antissistema, ele tem sido apreendido pela direita, pela ultradireita. Então, se nós olharmos, é um fenômeno internacional, a abstenção crescente nas eleições, o descrédito no processo eleitoral e, claro, a ultradireita que não tem compromisso com a democracia, que não tem compromisso com o Estado. Nós sabemos que sem um Estado forte, nós não teremos condições de provocar justiça social, de provocar políticas públicas de construção da equidade. Sem o Estado forte, nós teremos um judiciário fraco. Sem um judiciário forte, nós teremos o crescimento das cenas de barbárie, de um vale-tudo na sociedade, onde as instituições são atacadas, as instituições são enfraquecidas, o aparato legal é atacado constantemente, e esse é um fenômeno, repito, ele não é só um fenômeno brasileiro, ele é um fenômeno internacional. Então, claro, diante de um cenário como esse, é preciso nós entendermos de que forma que nós recuperamos o crédito na democracia, que nós recuperamos a democracia como um valor central para a sociedade. Porque, sem dúvida alguma, o grande embate do século XXI será o embate da democracia contra o fascismo. Nesse sentido, o PT tem formulado, tem feito um esforço de compreensão, tem procurado entender quais são as respostas que fujam do simplismo, do populismo, quais são as respostas que nós podemos dar para a sociedade para que possamos responder a esse momento da nossa história. E nesse sentido, claro, que o SPD, pelo seu papel, não só na Alemanha, mas pelo seu papel histórico em toda a Europa, ele cumpre um papel fundamental também nessa formulação, nessa construção de alternativas. Nós temos vivenciado no Brasil algumas experiências que são interessantes, e é sobre essas experiências que eu tenho falado nesse nosso encontro aqui na Alemanha, como, por exemplo, o debate da concentração da renda, a necessidade de nós democratizarmos a renda, como o presidente Lula fez no Brasil ao aprovar o projeto de desoneração dos salários dos trabalhadores e também da tributação dos setores privilegiados da sociedade, como o setor financeiro, como os bilionários, que infelizmente no Brasil nem retirada de dividendos era tributado, o enfrentamento hoje de um controle maior sobre as empresas de apostas, enfim, são embates políticos que nós estamos travando no sentido de dialogarmos com a sociedade que a crise, a resposta à crise que nós estamos vivendo não é o enfraquecimento da democracia, e sim o fortalecimento da democracia para que possamos fazer reformas na construção de uma sociedade com equidade, de uma sociedade onde a expectativa de prosperidade possa retornar. Portanto, é o fortalecimento da democracia, é com o fortalecimento da democracia que nós construiremos respostas. E esse diálogo nós estamos construindo com o SPD, dentro da realidade da Alemanha, dentro da realidade da comunidade europeia. Claro que são contextos econômicos e sociais totalmente distintos, mas claro que a construção de respostas, elas podem se dar de forma conjunta, numa formulação conjunta. Sim. E, Edinho, ainda com relação a essa questão do crescimento do avanço da extrema-direita,
apesar da extrema-direita ainda estar muito forte no Brasil, o presidente Lula venceu essa extrema-direita nas últimas eleições, vem conseguindo conduzir reformas, projetos importantes no Brasil, como esse que você citou, do imposto de renda, etc., e, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Bolsonaro, que é o que há de mais simbólico na punição aos golpistas no Brasil, né? Nesse sentido, tanto o governo do presidente Lula quanto a prisão do Bolsonaro, o julgamento do Bolsonaro, tem repercutido nessas conversas que você vem travando aqui com o pessoal do SPD? Como que está a reação do SPD com relação ao governo Lula, as impressões deles do governo Lula e do julgamento do Bolsonaro? Isso serve de exemplo também para a Alemanha e outras democracias sobre defesa da democracia? O SPD acompanha muito de perto o governo brasileiro. Nós temos visitas constantes, isso que eu estou fazendo aqui, né, que é a retomada de uma relação, porque eu estou assumindo a presidência do PT agora. Claro que institucionalmente, enquanto presidente, é uma relação nova para mim, mas a relação do SPD com o PT é uma relação antiga, né? É uma relação, como eu já disse, ela é histórica. Então o SPD acompanha o que acontece no Brasil, acompanha o governo do presidente Lula, esteve com o presidente Lula nos piores momentos da nossa história, como esteve com o presidente Lula acompanhando a sua vitória em 22. Foi uma vitória importante, não só para que nós restabelecêssemos a democracia no Brasil, restabelecêssemos as políticas públicas no Brasil, mas, claro, a vitória do presidente Lula também sinaliza para o mundo, né, e sinalizou para o mundo naquele momento a possibilidade de nós vencermos a direita, de nós derrotarmos o fascismo. Então, tudo é acompanhado muito de perto nessa relação SPD e PT. Né? Nós sabemos que o 8 de janeiro no Brasil teve um significado importante. É uma tentativa de golpe com um plano de assassinato do presidente da República, do vice-presidente e do ministro-presidente do TSE. Então, não é uma questão menor. Né? E, por não ser uma questão menor, ela precisou ser apurada, e foi apurada. Os responsáveis foram caracterizados e, posteriormente, os responsáveis foram levados ao Poder Judiciário, porque é assim que funciona uma democracia. E a Suprema Corte Brasileira, mesmo sob ataque do governo Trump, né, o Brasil sob ataque do governo Trump, para que não ocorresse o julgamento, as instituições brasileiras prevaleceram. O apoio institucional do governo do presidente Lula foi fundamental e os responsáveis foram penalizados, generais foram penalizados. E isso tem repercutido aqui entre o SPD, a questão do julgamento do Bolsonaro? Bastante, né, e prevaleceu o Estado Democrático de Direito. Então, por um momento tão difícil da história mundial, um momento tão conturbado, o Brasil fazer prevalecer as suas instituições, mesmo sob ataque da maior potência bélica e econômica do planeta. Fazer prevalecer as suas instituições, fazer com que a democracia saia vitoriosa, é evidente que essa repercussão ela é mundial. Sim. Inclusive, já emendando, a próxima pergunta era nessa linha. Edinho, enquanto você estava aqui nas suas agendas em Berlim, o presidente Lula finalmente conversou com o Trump, né? A quem o senhor, inclusive, recentemente se referiu como o maior fascista do século XXI. Eu vi que o senhor até falou à Folha sobre isso, mas falou ainda antes dessa conversa, né, do Lula com o Trump. Agora, dado que eles conversaram, como que você avalia essa aproximação com o Trump, que é um presidente, como você disse, que estava tentando interferir na soberania brasileira e nas instituições que barraram uma tentativa de golpe, né? Só para que a gente possa fazer uma diferenciação dos assuntos. Primeiro, a tarifa ela é um instrumento de regulação do comércio internacional. É um instrumento reconhecido pela Organização Mundial do Comércio. Portanto, nunca se utilizou tarifa para se retalhar politicamente, nunca se usou política para fazer a tarifa, fazer coerção política, né? Nem tampouco fazer disputa, como tem sido feito pelo governo Trump mundo afora. Claro que no Brasil teve um recorte político, que o governo Trump
se mostrou simpático, né, ao que representa o Bolsonaro, como ele tem se mostrado simpático aos fascistas na Itália, ele tem se mostrado simpático aos neonazistas na Alemanha, ele tem se mostrado simpático a todas as expressões autoritárias de inspiração fascista mundo afora. Então, ele faz escolhas políticas. O governo do presidente Lula agiu corretamente. Tarifa, por ser um instrumento de regulação do comércio, das relações comerciais entre os países ou entre os blocos, você trata do ponto de vista das relações comerciais. E relações comerciais você constrói com diálogo. Então, a resposta do governo do presidente Lula foi se abrir ao diálogo, se abrir um processo de negociação, já que os Estados Unidos, na última década, acumulam superávit na balança comercial de 400 bilhões de dólares em relação ao Brasil. E você utiliza a tarifa para equilibrar, muitas vezes, déficit comercial. No caso dos Estados Unidos em relação ao Brasil, não tem déficit comercial, tem superávit comercial. Então, o governo do presidente Lula se abriu e disse o tempo todo que gostaria de negociar, gostaria de estabelecer o diálogo. Essas condições do diálogo foram construídas, eles tiveram um encontro rápido na Assembleia da ONU, e agora foi construído um telefonema de aproximadamente 30 minutos para que eles pudessem dialogar. Eu penso que é positivo, que mostra, primeiro, que o Brasil não cede às pressões. O Brasil não abre mão da sua soberania. E o Brasil não admite interferência política nas suas instituições. Portanto, o presidente Lula reafirma o papel do Brasil como país soberano, reafirma o papel do Brasil como uma nação soberana. E, diante dessa postura, abre-se o processo de negociação e de diálogo. Claro que eu penso que é uma vitória da soberania nacional, uma vitória da democracia, a vitória de um líder político que é reconhecido internacionalmente. Sim. E espero que, a partir de agora, esse diálogo se aprofunde e nós possamos equacionar as questões comerciais. O que não muda, na minha avaliação, a caracterização do Trump. O Trump tem uma postura expansionista, o Trump tem uma postura de não aceitação do diferente, de perseguição dos imigrantes, de deportação de imigrantes em condições desumanas, de transformar El Salvador, do ponto de vista de um paralelo histórico, aquilo semelhante que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde você tinha locais onde imigrantes eram presos, eram desrespeitados, eram torturados. E essas são as denúncias que chegam de El Salvador em relação aos venezuelanos. O mesmo acontece em relação aos imigrantes costarriquenhos. O Trump, ele obriga a prefeita de Washington a apagar das vias públicas de Washington a frase "vidas pretas importam", que é uma frase que foi forjada diante do brutal assassinato de George Floyd. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de caracterizar o Trump como um líder de inspiração fascista. Ele é expansionista, ele persegue os diferentes, ele é autoritário e ele se manifesta de forma racista. Sim. Eu tinha uma última perguntinha, rapidamente, que eu não podia deixar de perguntar isso. Uma deputada do PT, do seu partido, foi presa por Israel recentemente, a Luciane Lins, na flotilha rumo a Gaza. E o PT se posiciona muito fortemente em prol da determinação palestina e contra uma... E saiu na defesa da Luciane. Exato. Há como travar um diálogo internacional com outros partidos de esquerda, como o caso do SPD, de haver uma unidade aí de partidos progressistas na defesa territorial da Palestina e contra as violações cometidas por Israel, visto que o SPD, por conta de estar na Alemanha, vive um contexto muito mais complexo, porque há esse apoio incondicional a Israel. Acho que nós temos que respeitar historicamente os países e os partidos. Sim. O SPD é um partido alemão. A Alemanha, ela tem, evidentemente, uma contextualização histórica bem sensível em relação ao tema dos judeus, em relação
a estabelecimento do Estado de Israel, eu penso que o PT tem que continuar defendendo as suas posições e dialogando com seus parceiros, mas respeitando o contexto histórico dos seus parceiros. O PT é a favor dos dois Estados. Nós defendemos o Estado de Israel e defendemos o Estado da Palestina. Essa é a nossa posição e continuaremos denunciando todas as formas de violência. O PT se colocou diante do nosso maior líder, que é o presidente Lula, contra o que acontece em Gaza, da mesma forma que o presidente Lula se colocou como instrumento de diálogo para que possamos superar a guerra na Ucrânia. Essa tem sido a nossa postura, de defesa do Estado de Israel, de defesa do Estado da Palestina, e que o Brasil seja um instrumento de construção da paz mundial. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play.